Bom dia a todos. Bom, nós vamos começar o nosso webinar. É um tema que gerou bastante interesse. Nós estamos com casa cheia, mesmo sendo sexta-feira antes do carnaval, e temos que terminar meio-dia, porque começa um bloco aqui embaixo na moda. Nós estamos no Rio de Janeiro, o Paulo Dargan está em São Paulo, e o Alexandre Lira está dentro de um cliente nosso, mas nós procuraremos até 12 horas concluir. A nossa conversa é baseada na observação de uma série de normativos que têm surgido. Um tema que é importante os senhores observarem é que nós vamos estar o tempo todo falando de regulamentações extremamente novas, recentes, inclusive os modelos de gestão de riscos. Então, nós vamos essencialmente falar sobre gestão de riscos e vamos falar sobre os elementos que exigem a gestão de riscos com relação às aquisições e os fornecedores. Eu sou o Fernando Neri, você é o primeiro a falar, logo depois eu passo a palavra para o Alexandre Lira, que já está a postos também, que vai passar para o Paulo Henrique Dargan, cada um de nós vai falar 15 minutos. Então, nós vamos falar sobre por que a gestão de risco em aquisições e fornecedores é cada vez mais exigida pelas agências reguladoras. Na verdade, a exigência não é só de agência reguladora, né? A agência reguladora é aquela que aplica tudo isso no mercado. A exigência é dos órgãos de governo, é da legislação, e a exigência também é das cláusulas contratuais, porque uma vez que uma organização ela recebe algum tipo de exigência, ela já vai passar essa exigência para os seus fornecedores, que na verdade hoje não se olha apenas à empresa, né? O próprio Banco Central ele é muito rigoroso com relação a isso, que ele diz que a conformidade, a integridade, a compliance não é apenas da organização em si, mas também dos próprios fornecedores, né? Ou seja, forma um ecossistema que exige o atendimento à regulação. Então, existem diversas organizações, agências reguladoras, organismos, né, que falam sobre exigências de monitoramento e de ações em cima de aquisições de fornecedores. Eu diria até que, como consequência da Lava Jato, né, o governo federal e o Tribunal de Contas da União atuaram de uma maneira muito forte e geraram realmente documentos de ótima qualidade para fazer o monitoramento também de aquisição e de fornecedor. Um ponto que nós vemos que tem ocorrido em termos qualitativos é que, alguns anos atrás, né, nós trabalhamos com avaliação de fornecedor há bastante tempo, desde os primeiros passos da Basileia, da Sarbanes-Oxley, mas que hoje o processo ele recuou um pouco e ele está começando no planejamento, e muitas vezes no próprio planejamento estratégico, como nós vamos enxergar aqui. Então, nós vamos falar sobre esse ponto de todas essas exigências. Eu diria que nos próximos tempos, né, nós vamos estar com bastante atenção ao chamado GDPR, né, que é a regulação da Comunidade Europeia sobre privacidade, né, na verdade, sobre proteção de dados do cidadão europeu, e que ele prevê multas altíssimas, e não só as empresas que têm suas sedes no continente europeu, na verdade na União Europeia, que precisam seguir, ou seja, empresas do mundo todo que têm algum tipo de relação com o cidadão europeu. Se você, por exemplo, guarda informação de cartão de crédito de um turista que veio da Europa, você já vai estar se submetendo a essa regulação. A boa notícia é que as providências, por exemplo, que você pode tomar para proteger informações ou para analisar um ciclo de fornecimento, seja para cartões de crédito, seja para a Anvisa, por exemplo, ou seja para atendimento à lei anticorrupção, ela já vai servir, por exemplo, para atendimento à GDPR. E eu acho que isso é um ponto importante no planejamento, que é você se preparar para atender várias regulações com algumas, ou o mínimo possível, de atitudes. Então, um exemplo, né, para vocês verem, o Banco Central ele soltou em 2017, mais uma vez lembrando a vocês, que nós vamos falar praticamente aqui de regulação de 2017 e 2018.
ou seja, tudo isso é muito recente. Ficar olhando para trás, outro dia eu vi uma apresentação do cara falar para atender o GDPR usando o COSO de 2003. Isso aí hoje não existe mais, já tem o COSO de 2017, que já está, inclusive, adequado para essas novas regulações. Então, a Resolução 4557 é a nova regulação de gerenciamento de riscos que o Banco Central publicou, e ela fala sobre esses elementos. Ela fala sobre que política e plano de continuidade deve considerar serviço prestado por terceiro, e também, no artigo 33, ela encaixa os fornecedores e os terceiros dentro da estrutura de gerenciamento de risco operacional. Então, o risco operacional não é só a estrutura financeira. Isso vale não só para a área financeira, mas também para as empresas não financeiras. O próprio GDPR é a mesma coisa. Se determinada organização precisa atender o GDPR, ela tem que verificar se os dados que estão de posse dos seus fornecedores, podem ser data centers, pode ser um fornecedor, um outro tipo de fornecedor que faz determinada ação. Então, você pode ter até uma informação que você faz uma entrega e manda aquela informação para um fornecedor de logística que vai entregar uma compra qualquer, e ele terá que seguir o GDPR. Então, isso vai acontecer no mundo todo de forma similar ao que aconteceu com a Sarbanes-Oxley. O governo federal ele soltou o chamado Programa de Integridade para empresas privadas. Então, a relação entre o governo federal e as empresas privadas tem um documento também de ótimo nível, que ele recomenda, e a tendência é que ele obrigue, né, a todos os fornecedores do governo sigam e tenham um programa de integridade. Você pode falar, mas quando vai acontecer isso? Já está acontecendo. Ó. O governo do Distrito Federal já fez uma lei que exige sistema de compliance e integridade para relacionamento e contrato com o governo do Distrito Federal. E também agora, ó, há pouco tempo agora, em outubro de 2017, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também criou uma lei falando sobre isso, ou seja, as empresas que forem contratadas, elas precisam ter programa de integridade. Como eu falei, tudo isso aí é fruto também da Operação Lava Jato. E mais, olha, o IATA, que regula as viagens aéreas no mundo todo, ela determinou que todas as organizações que fazem relacionamento com ela implementem os modelos do PCI para segurança em cartões de crédito, agência de turismo, companhia aérea e assim por diante. E o Banco Central abriu a consulta sobre política de segurança cibernética para bancos. Então, o banco vai ser obrigado a fazer modelos de segurança cibernética. Isso significa que os prestadores de serviços para os bancos também terão que ter políticas similares. E há uma tendência muito forte que isso aí se aplique a cada vez maior, ao número cada vez maior de empresas de telecomunicação, de varejo, passem a ser reguladas com exigências de segurança cibernética para banco. Então, por exemplo, as áreas financeiras das empresas terão também que implementar a segurança cibernética em breve. A expectativa é que essa resolução saia ainda esse ano. Bom, a Lei 13.303, que é a lei das estatais, ela é bem detalhada, ela fala sobre o estatuto jurídico da empresa estatal, e ela é bastante detalhada quando fala sobre a regulamentação com os fornecedores, né? Que você tem que ter cadastro de fornecedores, precisa ter minuta padrão de edital e contrato, formalizar os contratos, gerir e fiscalizar, aplicar penalidade, tudo isso faz parte de um bojo de gestão de riscos. Então, é aquela história, se você é um banco e é uma estatal, você tem que atender aquela resolução do Banco Central, tem que atender o GDPR, porque com certeza você vai transitar a informação do cidadão europeu, e tem que atender a 13.303. Bom, vamos falar de gestão de riscos em aquisições e fornecedores, então os modelos de gestão de riscos mudaram. O COSO não é mais aquele cubo, o COSO agora é uma hélice. Ele é um outro modelo, foi lançado agora em 2017, e ele tem elementos bastante interessantes que eles implementaram, né, a performance e a estratégia organizacional como elementos da gestão de riscos. E no próximo dia 15, a ISO 31000 vai lançar a sua nova versão 2018. Então, veja o seguinte, precisamos rever os nossos modelos, precisamos atualizar a gestão de riscos da organização aos novos consensos mundiais, ou seja, a demanda mundial é outra completamente diferente do que já foi. Então, vamos usar como exemplo, para a gente concluir, a nossa visão
do governo federal. É um caso interessante, serve para a empresa privada, tá? Eu realmente acho que as empresas privadas deveriam olhar o que foi feito no governo federal, porque foram iniciativas bastante interessantes. Então, a lei que rege as compras, né, é a Lei 8666. É muito difícil seguir uma lei, né? É muito subjetivo seguir uma lei para quem não é advogado. Então, o que foi feito? Foram criadas instruções normativas que regulam a aquisição utilizando a Lei 8666. A instrução normativa número 4, que regula a aquisição de tecnologia da informação, e a instrução normativa número 5, que regula a contratação de serviços. Então, elas são formas mais mastigadas de você tratar a Lei 8666. Muito bem. Eu sou admirador desse modelo aqui, porque várias pessoas bem competentes se juntaram para fazer isso. Eu realmente vejo tudo isso aí, todas essas ações em conjunto, né, como assim muito fortalecidas com o que ocorreu no Brasil recentemente. Então, para trazer uma notícia melhor ainda, o Ministério do Planejamento, além da instrução normativa, que é uma coisa que tem cara linear, de texto quase que escrito com máquina de escrever, se você tivesse uma máquina de escrever, você ia escrever aquele texto, ele criou tudo isso em termos de processo e informação correlacionada. Foi criado o Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções em Tecnologia da Informação, que, a boa notícia, desenha tudo em processo. E, inclusive, em empresas privadas, vale a pena olhar esse documento, hein? E não só para a tecnologia da informação. Então, os processos são todos desenhados, esse guia aí é um guia de excelente nível, e você vai ter passo a passo cada uma das atividades que precisam ser feitas, com os detalhes, com as pessoas que são responsáveis, e um ponto também que é importante é que muitas vezes se faz esse monitoramento por meio de planilhas, né? Mas planilha, uma pessoa numa planilha, por exemplo, ela é simplesmente uma célula. Uma pessoa dentro de um sistema, dentro de um workflow, ela é um canal de comunicação, é um alerta, ela recebe alerta, ela dá feedback, ela é cobrada, ela presta contas. Então, por isso é interessante a questão da automatização. Muito bem. Então, um ponto interessante é que eles fazem a integração com o planejamento estratégico de TIC do governo, com o planejamento estratégico institucional. Eu falei para vocês, o processo não é simplesmente um processo de avaliação de fornecedores. Ele começa no planejamento estratégico e no planejamento da contratação. Então, não é só avaliar o fornecedor, é avaliar a demanda, é avaliar a documentação, o estudo de mercado, o estudo de viabilidade, as audiências públicas que são feitas e assim por diante. Então, o processo uma vez que já existe um processo, você facilita o seu modelo de gestão de riscos. Então, você tem como input a conformidade, todas aquelas regulações que nós falamos, elas entram na gestão de riscos. A gestão de risco vai pegar cada uma das atividades e implementar um modelo de gestão de riscos, e você vai ter um correlacionamento com a governança. Tudo isso só é possível se automatizar, tá? Ou seja, você tem tanta norma, tanto correlacionamento, tanto passo de workflow, tanta exigência, que se você não automatizar, você simplesmente não vai conseguir fazer isso aí. Então, acho que é onde nós podemos ajudá-los a pensar em soluções desse tipo, e em termos de prestação de contas e gestão, eu tenho falado muito sobre a compliance orgânica e a inorgânica. A inorgânica é aquela que você faz praticamente para atender os requisitos da lei e da regulação. A orgânica é aquela que você faz integrada com o seu negócio e você vê benefícios concretos com relação a isso. Bom, então, para fortalecer mais ainda esse conceito, a agência reguladora do governo federal, que é o Tribunal de Contas da União, criou um documento chamado Riscos e Controles nas Aquisições. Ele tem 105 riscos identificados e 170 controles identificados. E como que ela desenha? Processo. Nota que tanto o governo federal, que é o órgão executor, quanto o Tribunal de Contas, que é o órgão regulador, eles estão trabalhando com o processo desenhado. Isso facilita muito quem vai gerenciar risco. Inclusive, as empresas privadas, elas podem usar esse modelo como referência. O governo federal é um modelo que foi evoluindo, e principalmente nos últimos tempos, ganharam uma força muito grande por causa do aumento do controle no governo, e o próprio Tribunal de Contas ele influencia todas as agências reguladoras. Mais que isso, ele regula as agências reguladoras. Então, o RCA, ele é o processo de risco, controles e aquisições, ele define risco. Nota que ele tem uma sintaxe, né? Ele tem a afirmação levando a
alguma coisa, com consequente, aí ele tem a consequência. Então, ele tem a definição, se eu não me engano, de 105 riscos e 150 controles internos, e todos eles estão descritos. Então, eu diria o seguinte, para você começar, o seu processo está pronto. O TCU já entregou para você qual é o seu processo, quais são os riscos que você tem que levantar. Não diria que isso aí é 100%, porque é óbvio que uma empresa, por exemplo, de energia é diferente de uma empresa de saúde, mas a espinha dorsal está aí. Esse é o momento que você começa. E, além disso, existe uma fundamentação muito forte com relação a essa questão. E é necessário fazer automatização e trazer transparência para esse ambiente, ou seja, tem que ser um ambiente transparente, as demandas, né, de aquisição, elas precisam estar claras, disponíveis, acompanhadas, as responsabilidades precisam estar claras, as pessoas que são responsáveis por cada atividade precisam ter o e-mail dela, a cobrança, o ok, a atestação e assim por diante. Então, nós vamos estar bastante atentos, né, e temos conversado muito com nossos clientes sobre esse aspecto, que é o aspecto da automatização, que vai levar à transparência. Se fizer em planilha, a possibilidade de ter transparência é muito grande. Você perde muito tempo com pessoas trabalhando e manipulando planilhas para gerar relatórios de qualidade duvidosa. Então, nós temos discutido bastante sobre essa questão da necessidade de você automatizar esse processo, inclusive para manter a transparência, a facilidade e a agilidade. Então, para a gente concluir, são novos métodos e exigências, basicamente o que nós falamos aqui é de 2017, muitas referências técnicas, tem muito documento, isso é coisa para quem gosta de ler. A forte participação dos reguladores, eles estão em cima disso aí, e quando você fala que o GDPR ele é uma norma da União Europeia. Na verdade, o Brasil já tem projetos de lei que vai seguir, ou seja, vai ser algo que vai contaminar. Uma influência grande da Lava Jato, eu acho que essa influência aí já aconteceu nas empresas, e é necessário você implementar automatização e transparência. Então, agradeço a vocês, obrigado a todos, estamos à disposição, está aí o nosso contato, o nosso e-mail. Quando vocês quiserem trocar ideias, ou até que a gente faça uma apresentação específica para a empresa de vocês, vocês podem contar conosco. Vou passar agora para o Lira, eu atrasei 2 minutos, peço desculpa aos meus amigos, e estaremos à disposição. No final, vocês podem mandar perguntas, tá? É bom o Lira também lembrar no final da apresentação dele, pedir para o pessoal mandar pergunta, podem mandar pelo próprio sistema, que cada um de nós, no finalzinho, vamos escolher uma pergunta, vamos responder, e, obviamente, sobrando outras perguntas, nós mandamos a resposta por e-mail. Muito obrigado, pessoal. Vou passar para o Lira. Agradeço a atenção. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Agradecemos a presença de todos que se inscreveram aí no nosso, através do nosso convite. E a ideia agora é falar sobre como a gente automatiza a gestão de riscos nas aquisições, focado muito no governo federal, nos tribunais de contas, nos tribunais regionais de trabalho, em todos os jurisdicionados, por exemplo, que precisam se atentar a esses riscos para melhor gestão. Bom, a pesquisa recente do TCU, que mostra a criticidade das aquisições, que aponta que 47% dos 369 pesquisados, dizem que se não ocorrerem aquisições, o negócio para imediatamente. Então, é um número muito expressivo que nos leva a crer da necessidade de automatizar a gestão de risco das aquisições para dar realmente velocidade e foco para atender essa urgência do negócio. E como o Fernando falou, o risco das aquisições e controles do TCU, chamado RCA, é justamente um compêndio aí de padrões, estudos, pesquisas, de legislação, jurisprudência, acórdãos, normas e etc., que sintetizam, então, esses diversos controles e riscos que foram, então, estipulados e recomendados para que os jurisdicionados, por exemplo, possam acompanhar e implementar no seu processo.
que todos esses controles se dividem aí nessas fases que o Fernando também abordou, que começa na oficialização da demanda, que gera, então, o documento de oficialização da demanda, o famoso DOD, que leva, então, como insumo o planejamento da contratação, que é um dos pontos mais nevrálgicos desse processo todo de aquisição. Fruto disso, sai o edital para publicação, é publicado, é gerado, então, o certame, a seleção do fornecedor, então, é feita, gera-se o contrato para poder fazer, então, essa gestão. Então, todas essas fases são fases que são importantes para dentro da gestão de risco das aquisições. E eu diria que, pegando essas fases, separando a quantidade de controles por fase, a gente vê um número muito grande na fase de planejamento da contratação, que a gente sente a necessidade realmente de focar mais o trabalho de risco nessa fase, porque um planejamento da contratação mal feito vai realmente impactar na seleção do fornecedor e, obviamente, na gestão do contrato. Fazendo um paralelo mais ou menos com a média de duração em meses de cada fase dessa, há de se convir que, por exemplo, uns 4 meses para eu preparar um planejamento da contratação é o tempo que eu vou levar para implementar os 83 controles, identificar os 83 controles, implementar, avaliar e implementar os 83 controles e riscos, por exemplo, que o RCA preconiza. Então, é muito pouco tempo para que eu possa, então, evidenciar o tratamento desses riscos todos, nessa quantidade toda que é organizado, então, nessa fase. Note que o TCU, quando separa essas fases de gestão de aquisição, ela é totalmente alinhada, por exemplo, com o PMBOK do PMI, onde no planejamento da contratação, na competência aquisições, gestão de aquisições, por exemplo, do PMI, tem lá uma fase só de planejamento da aquisição. Na seleção de fornecedor, tem lá uma fase só de condução dessas aquisições, de selecionar o fornecedor. E na fase de gestão do contrato também o controle dessas aquisições no monitoramento desses contratos, por exemplo. Não poderia deixar de falar, logicamente, da ISO 31000, que, como o Fernando falou, vai ter um lançamento aí breve. E só para vocês terem noção, a consulta nacional vai até o dia 8 de março, então quem quiser contribuir, se não tiver nada para fazer no carnaval, não gostar de bloco, etc., vai lá no site da BNT e pode, então, verificar essa consulta nacional. Bom, dividindo o framework da 31000 nessas fases que a gente conhece, quem está familiarizado com as ISO 31000, desde a definição do contexto até a aceitação dos riscos, eu diria que para aquisição, na definição do contexto, a gente tem que focar nos processos mais relevantes. Não vamos fazer, logicamente, a gestão de risco 31000 em todos os processos, mas eleja principalmente aqueles preliminarmente os processos mais relevantes, aqueles que têm maior volume em relação ao orçamento ou que são atrelados a objetivos estratégicos, por exemplo. E quando você for analisar os riscos das aquisições, utilize de checklists do RCA, utilize a automatização desses checklists e, na hora de avaliar os riscos, priorize os riscos mais altos para eu poder, então, ter um maior resultado. Até a metodologia de facilidade de implementar aquele controle, a urgência daquele controle ou a importância de se implementar aquele controle. No tratamento de risco, é bom sempre você ter o foco de quem vai fazer o quê, quando, quanto, e focar realmente no monitoramento desses tratamentos de riscos. Porque é possível fazer, por exemplo, uma colaboração, ou seja, utilizar-se de instrumentos para que todas as partes envolvidas, os stakeholders que estão ligados diretamente ou indiretamente no tratamento dos riscos, possam, então, de uma forma automatizada, colaborar. E se utilizasse, então, de equipamentos de mobilidade para esses sistemas, melhor ainda. Na aceitação dos riscos, não esqueça de definir esses critérios de aceitação na forma preliminar, desde lá da definição do contexto. Quando você for aceitar o risco, já está com os critérios estabelecidos. E sempre registrar a aceitação, não simplesmente aceitar os riscos, mas registrar por que você está aceitando esses riscos que foram identificados.
E não esqueça de que a falta de orçamento também não justifica um risco inaceitável. Se o risco é inaceitável, eu não posso aceitar o risco só porque eu estou sem orçamento naquele momento. Se o risco é inaceitável, não tem como. A implementação da gestão de aquisições, ela foca principalmente em alguns aspectos que possam impactar o negócio, como, por exemplo, contratação de empresas incapazes de executar o contrato, ou então impedir que você receba aventureiros participando das licitações, ou então as falhas nos aceites provisórios e definitivos de toda a documentação. Também como foco a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes, ou seja, o retrabalho aí envolvido. E também uma ameaça importante é fazer as especificações de uma forma mais eficiente, detalhada, para que você não tenha surpresas futuramente. Bom, falando em automatização, o nosso software hoje não é somente um software de gestão de risco, ele é também um software que traz consigo uma base de conhecimento. Uma base de conhecimento essa que detalha todos os controles, as ameaças, os agrupamentos, os riscos, as fontes, onde o usuário pode, então, no seu inventário, na sua análise, na sua gestão de risco, utilizar. Fazendo um case rapidamente, eu pego uma jurisdicionada importante, que é a Petrobras, que hoje tem o nosso software na diretoria que mais recebe orçamento da Petrobras, que é a Diretoria de Exploração e Produção, que tem não somente a TCU, mas várias agências reguladoras que vão até os ativos verificar justamente esses riscos. Então, hoje, por exemplo, eles têm automatizados mais de 1.000 documentos de exigências desses órgãos todos que vão até a Petrobras fazer essas auditorias, inspeções, fiscalizações, etc., e a Petrobras contratou o nosso software para fazer o projeto de radar da conformidade. Radar da conformidade para verificar, baseado no risco, todos os problemas que a diretoria de exploração e produção, todas as exigências que a diretoria de exploração e produção tem que, então, se adequar. Tratando-se, então, por exemplo, fazendo um paralelo à aquisição, os números meio que assustam. Se eu pegar, por exemplo, no site da Petronet, está dizendo lá que entre processos de aquisições de bens e serviços tem em torno de 128 mil, só em 2017, traduzindo em 214 mil pedidos, tendo um universo aí de 134 mil empresas ativas. Então, o desafio é muito grande fazer a gestão de risco das aquisições, por exemplo, focado, então, nos diversos famílias de bens e serviços que a Petrobras precisa gerir. E sem automatização, realmente, isso fica quase que inviável. Feito isso, recentemente, a própria Petrobras publicou um novo regulamento de licitações de contratos, chamada RLCP. Quem tiver interesse é só entrar na página contratação, sem cedilha e sem tio, contratação.petrobras.com.br, que lá expõe todo esse regulamento novo. Bom, para finalizar, o inventário, a análise, a avaliação e o tratamento como framework de gestão de risco é muito importante para que eu possa, então, fazer essa automatização. Que eu vou inventariar no software o quê? Os tipos de bens e serviços, os fornecedores são cadastrados como inventário, todos os contratos foram lá, então, estabelecidos, e também as distribuições desses fornecedores, desses contratos e dessas aquisições todas. Para depois, feito isso, eu analisar os riscos desse inventário que foi estabelecido, ou através de equipamentos móveis, ou através de envios automáticos de formulários de pesquisa, ou através do próprio ingresso no software para responder de determinadas pesquisas. Feito isso, é hora de avaliar para ver se o que foi apresentado em termos de risco de processo de aquisição merece prioridade, para depois eu só tratar aquilo que efetivamente vai ser importante para o meu negócio, criando lá projetos, processos e atividades que vão mitigar e tratar os riscos existentes. Bom, no inventário, a gente tem lá que, por exemplo, um exemplo, onde eu possa
organizar meu inventário ou através de diretorias, áreas demandantes, ou através de linhas de fornecimento, enfim. O inventário é livre para determinados tipos de gestão de risco de aquisições. Note que aí, por exemplo, eu tenho 3 tipos: da gestão do contrato, da oficialização da demanda, do planejamento da contratação e da seleção de fornecedor, cada um com sua quantidade específico de controles. Também eu posso enriquecer meu inventário fazendo os atributos específicos para aquele ativo. Então, esses atributos pode ter o número do contrato, pode ser o tipo de contrato, a natureza da demanda, o tipo de certame, enfim, para que facilite, então, a própria gestão. O TCU, se vocês forem nesse endereço aí, no manual online do detalhe dos controles do RCA, de risco de controle de aquisição, vocês vão notar o detalhe que é o quão rico é esse documento, que a gente fez questão de pegar esse documento e traduzir de uma forma padronizada em controles e riscos, onde eu tenho lá os assuntos, por exemplo, esse checklist de planejamento da contratação, tem lá um agrupamento de adequação do ambiente, do orçamento, alinhamento, análise de risco, etc., que a gente fez questão, então, de padronizar cada controle, com justificativa, com recomendação, e quais são as ameaças que, se eu não implementar, por exemplo, esse controle, vai ocasionar no meu negócio, juntamente com a referência e com a fonte de dados dessa aquisição. Respondidos esses controles todos, é hora de gerar todos os resultados, os documentos, os relatórios, os gráficos, os dashboards que vão auxiliar na aceitação ou não dos riscos que foram lá definidos. Então, aí é um exemplo de como você pode pegar um modelo de árvore, onde eu posso embaixo ver quais são os contratos que eu estou gerindo, em cima qual é o tipo de contrato, por exemplo, que eu estou gerindo, e mais acima ainda eu tenho a área demandante que está gerindo aqueles contratos. Então eu posso ter uma visão de risco por área demandante, por tipo de contrato, por fornecedor, enfim, por diversas particularidades ao bel prazer do usuário do sistema. Outro ponto importante é gerar os dashboards de consultas e de gestão, onde eu tenho, por exemplo, nesse caso aí da tela, riscos pela área demandante, riscos pelo tipo de licitação, a distribuição desses riscos, por exemplo, ou pela natureza da contratação. E esse dashboard é, inclusive, dinâmico. Se eu, por exemplo, clicar aqui em pregão eletrônico, ele vai fazer o filtro só com de respeito a pregão eletrônico e vai apresentar os riscos que foram identificados. Ou então eu vou clicar aqui na área de TI, por exemplo, e ver quais são os riscos da área de TI demandante, e fica, então, bem mais fácil para fazer essa gestão. Esses gráficos todos são facilmente construídos. Existe uma plataforma chamada Dashboard Designer, que vai facilitar a customização desses dashboards, que também existe uma padronização e uma possibilidade de customização dos próprios relatórios. O relatório pode ser customizado, inclusive, na forma e no formato idêntico ao que vocês costumam fazer, por exemplo, para seus gestores, para apresentar nas prestações de contas, etc. Enfim, essa foi, então, respeitando o meu tempo, esse foi, então, a minha apresentação sobre riscos de aquisições. Não esqueçam de mandar as perguntas, a gente vai, ao final, consolidá-las e tentar responder, se não hoje, mas futuramente, breve, responderemos. Então, eu passo agora para o nosso amigo Paulo Henrique Dargan, que vai fazer, então, a sua apresentação. Olá, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aí. É legal ver bastante gente interessada no que a gente tem para dizer. Eu vou, nesses minutinhos que restam aí para a gente poder respeitar o tempo,
de meio-dia, eu vou resumir para vocês o que seria um processo de gestão de riscos em fornecedores, tendo em vista que a gente já passou pela fase de aquisição, o Fernando colocou de forma bastante clara para todo mundo as fundamentações todas de legislação, regulatórias e tal, e o Lira também fez uma apresentação excelente sobre como fazer para gerir o risco de uma aquisição, desde a concepção da aquisição e etc. Inclusive dando vários exemplos do nosso software, que eu, até para ser rápido na apresentação, também não vou entrar no detalhe do software, mas vou pontuar algumas coisas e vocês vão ver similaridades. Uma vez a aquisição já realizada, é preciso manter um processo de gestão de risco naqueles fornecedores, né? E é importante que a gente resuma para vocês o que seria tentando mostrar assim num tempo curto, o que seria o resumo dessa manutenção da gestão de riscos em fornecedores, né? A gente precisa ter, a gente divide em 4 grandes atividades que são cíclicas e que estabelecem essas responsabilidades de se manter a gestão de risco em fornecedor. Em primeiro lugar, você precisa ter o conhecimento, né, da sua base de fornecedores. O Lira acabou de falar sobre como ter essa informação cadastrada no nosso software, com possibilidade de parametrização e tudo mais. É importante e ajuda bastante. Lá, quando a gente já está indo para a questão da automação, né, ter isso de forma sistematizada é uma ajuda para quem faz aquisição, para quem precisa manter base de fornecedor e tudo. Ter isso num sistema é sem dúvida melhor do que você ter em planilhas não estruturadas e não integradas. A partir desse conhecimento, você vai fazer análise nesses fornecedores de forma constante. Quem aqui trabalha com procurement ou com gestão de fornecedores no dia a dia sabe que o dia a dia é de preenchimento de uma série de legislações ou uma série de controles que os fornecedores precisam enviar para nós, seja você um fornecedor ou um analista de fornecedores, né, na tua empresa, você está sempre responsável ou por responder alguma coisa para alguém ou então ficar cobrando dos seus fornecedores que respondam e que comprovem uma série de situações. É importante consolidar isso, já passando aqui para a parte 3, consolidar isso, esses resultados, essas respostas, essas informações dos seus vários fornecedores e, por fim, tomar decisões em relação à manutenção ou não daquele fornecedor, acionar o fornecedor para que ele faça correções nos seus sistemas ou nos seus controles, etc., e assim manter essa coisa como uma atividade cíclica, né? Eu vou falar rapidinho sobre cada um desses pontos. Inventário forte de fornecedores, o Lira mostrou já nosso software com mais detalhes, aqui eu vou trazer só alguns detalhezinhos de nossas telas, etc. Como manter essa base, é importante que você tenha um sistema capaz de manter uma base de fornecedores que possa ser acionável facilmente, que você consiga gerar relatórios, etc., inclusive com a questão dos atributos que ele também já falou e todos os controles, o software permite isso. Passando para a parte de entrevistas, e o Lira também falou sobre as nossas bases de conhecimento. É importante ressaltar nesse momento que as bases de conhecimento elas são diferentes, né? Elas podem ser diferentes. É importante que uma empresa que faça gestão de fornecedores entenda o modelo de cada um desses casos. Há fornecedores de segmentos diferentes, há fornecedores que estão sujeitos a regulamentações ou então sujeitos a controles diferentes pela própria organização. E ter, né, bases específicas e entrevistas específicas ajuda também no trabalho, né? Ao invés de você mandar um formulário, às vezes, para todos os seus fornecedores, o formulário é todo sempre padrão, igual, o fornecedor vai preencher uma parte, a outra parte ele não preenche porque não é aplicável ao negócio dele, ou porque o item de fornecimento que ele está fornecendo para a tua empresa não requer aquele controle específico. Isso só gera trabalho na hora de consolidar o dado, porque você tem que fazer filtro, tem que entender se aquele fornecedor está ou não submetido a determinado controle. Então, uma prática importante é você segregar o que são essas bases de conhecimento específicas por segmento. É interessante fazer isso, e aí vocês estão vendo aí que no slide a gente mostra para vários tipos de fornecimento diferente, você pode fazer um acionamento através de entrevista de forma diferente.
Outra coisa que é importante é automatizar esse processo, né, de entrevistar ou de analisar os seus fornecedores. Fazer isso de forma automatizada, através do disparo de entrevistas pela própria internet, formulários online que o fornecedor consiga acessar e prestar os esclarecimentos, colocar os anexos, né, anexar evidências de contrato, de certidões e todos os controles que ele precisa comprovar para você como analista, é importante porque ajuda no trabalho, você não fica à mercê dos erros que podem ser ocasionados pela troca de e-mail, por exemplo. A gente tem bastante relação com vários clientes que fazem isso, e o que a gente vê bastante no mercado são as dificuldades de consolidação de informação, porque a troca é por e-mail, o fornecedor envia arquivos, às vezes, pelo e-mail do próprio analista da área de procurement ou de compras, ou então da área de gestão de riscos, e fazer isso de forma sistematizada é importante. Uma vez que você tem esse disparo, né, essas entrevistas estão espalhadas aí pelo seu universo de fornecedores, é importante que você mantenha controle de como é que está o andamento, né? Aqui tem só um exemplo de quais são essas fontes todas de exigência regulatória. O Fernando já tinha falado bastante sobre isso. Os fornecedores podem sofrer determinado controle, determinada regulação, de acordo com aquilo que eles fornecem. Se é um fornecedor de TI, vai certamente estar regulado por várias questões aí, normas que a gente tem da ISO, a gente tem coisas do CIS, o Fernando falou sobre a GDPR, que está entrando como um ponto bastante importante, várias pessoas, vários clientes nos perguntando acerca de como se preparar para a GDPR. Então, seja você um fornecedor ou uma empresa que vai passar a analisar os seus fornecedores sob a perspectiva da GDPR, é importante conhecer essas fontes. E aí tem Banco Central, Governo Federal, o próprio PCI, várias outras, tem vários exemplos, aqui são só alguns dos exemplos que a gente pode usar como fonte dessas regulações. Uma vez disparadas essas entrevistas todas, é preciso, como eu disse, que você mantenha um nível de controle disso, porque se você mantiver um sistema cíclico e contínuo de gestão de riscos em fornecedores, você vai estar sempre envolvido com uma série de análises em andamento. Haverá uma série de fornecedores em análise naquele momento, seja ele um fornecedor que já é seu, e você está revisando os controles dele, ou seja uma análise prévia para uma aquisição. Isso pode se tornar algo difícil de centralizar quando você está fazendo um processo não estruturado, não sistematizado, né? Aqui tem um exemplo do que seria essa consolidação de informações através de sistemas que estão na nuvem, né? Você está disparando entrevista para vários fornecedores, os fornecedores são de segmentos diferentes, daí aquela divisão que nós falamos no começo, de poder segregar a base de conhecimento para um e para outro, para tornar mais fácil, mais rápida até esse preenchimento. E o analista está aqui embaixo, pequenininho, aí vocês estão vendo nesse mundo de informações que ele recebe de forma mais organizada e consolidada. Essa consolidação, e usando o exemplo que o Lira colocou, ele também deu esse exemplo, ela vai ser feita pelo software, né? O nosso software Risk Manager permite que você mantenha esse controle em tempo real das entrevistas. Vocês veem que estão com percentuais aí, os percentuais de quem é que está entrevistado, quanto que ele já respondeu, e automaticamente, tendo em vista o que a gente está analisando naquele fornecedor específico. Se vocês virem esse exemplo aí do superior de esquerdo, são fornecedores de TI, esses fornecedores da cor laranja, eles vão estar sendo analisados e verificados com base em uma série de controles do ponto de vista tecnológico, além dos legais, né, a capacidade que ele tem de te entregar aquilo que você está pedindo, quais as competências que de fato ele tem comprovadas para poder te fazer um serviço ou um projeto de tecnologia, etc. E você já vai conseguir entender e analisar ao longo do processo qual é o nível de aderência que ele tem àquele determinado controle que você está estabelecendo. Então, sejam controles que vêm de regulações ou controles próprios, né? As empresas também
criam suas próprias listas de verificação, as empresas que fazem análise de fornecedores têm suas próprias regras, e essas regras também têm que ser incorporadas nessas bases de conhecimento para se manter uma visão contínua de se o fornecedor está em conformidade com aquilo que a empresa exige, aquilo que as organizações exigem, etc. O Lira também fez uma menção breve aos nossos dashboards. Aqui eu tenho mais um exemplo, né, trazido com base especificamente a uma análise de risco em fornecedor. Vocês vão ver aí que tem... Os fornecedores tiveram seus nomes omitidos, mas são essas letrinhas aí. E a gente vê aqui questão, por exemplo, de índice de risco em cada um desses fornecedores, aqui do lado esquerdo, e também informações sobre quantos controles estão ou não implementados, e os controles são justamente os itens, né, daquela base de conhecimento que o fornecedor tem que estar conforme ou não, né? Ele tem que comprovar conformidade com determinado item, e é através dessa comprovação, se ele tem ou não tem determinada política implementada, se ele tem ou não tem determinada documentação em dia, se ele faz ou não faz determinada coisa que a sua lista de verificação exige que ele faça, e você vai encontrar essa informação consolidada em dashboards como esse. Esse foi um dos que a gente criou para essa apresentação, mas a ferramenta permite que você crie quaisquer visões, monte esse dashboard aí, exatamente como o Lira mostrou rapidamente na apresentação dele, né, no nosso Dashboard Designer. Essas informações ficam no sistema, podem ser divididas, né, compartilhadas com as pessoas-chave da organização que tomam essas decisões, e isso fecha o ciclo daqueles 4 primeiros itens que a gente colocou lá, que é uma vez consolidada, aí passa para decisão. Você vai decidir sobre o que fazer em relação ao acionamento daqueles fornecedores. O nosso software, o Lira também mostrou, tem workflow, ele pode ser utilizado para, por exemplo, enviar eventos para que aquele fornecedor faça alguma coisa. Ele vai receber um alerta porque ele precisa emitir algum novo relatório ou então enviar algum novo documento, e a gente também pode usar o software para fazer essa consolidação aqui na parte de resultado e decisão. Eu queria agradecer, foi uma apresentação rápida para a gente poder manter o finalzinho aqui e dar um espaço para que as pessoas possam fazer suas perguntas, né? A gente já tem uma série de perguntas aqui na lista, e eu vou passar a palavra de volta ao Fernando, que foi o nosso primeiro apresentador, agradecendo a todos pela atenção, e passar agora para as perguntas. Um abraço.